Vamos ler aqui na palavra hoje. Eu quero mostrar para vocês 5 passos para que você venha a ter o coração segundo o coração de Deus. Quem foi que teve o coração segundo o coração de Deus na Bíblia? Qual o nome do homem, vocês lembram? O homem que tinha um coração segundo o coração de Deus chamava-se Davi. E a introdução que eu faço aqui para vocês é: Deus é um Deus próximo. A Bíblia diz assim: invocai o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está perto. Gente, Deus não quer ser um ser que vai encontrar com a gente só uma vez durante o dia. Deus não quer aparecer na nossa vida somente no dia do desespero. Deus quer estar mais presente na nossa vida. Diga glória a Deus. Mas para Deus ser mais presente na minha vida, vai depender de quem, gente? Vai depender de nós. Porque por Deus Ele já deu o filho dele, por Deus Ele já fez a parte dele, então Ele espera de nós. Então Deus era muito presente na vida de Davi, mas isso era intencionalidade de Davi. E eu quero chamar a sua atenção para você ser essa pessoa intencional, para você fazer essas coisas que Davi fazia, ter esse coração mais próximo de Deus e ser uma pessoa que vai ter mais de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Então nós vamos aqui para o primeiro versículo 23. Quem está em casa, deixa a sua curtida, que Deus abençoe vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e fazia o quê? Dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Diga glória a Deus. Primeiro ponto, gente, da nossa mensagem: como que Davi, só tocando uma harpa, ele conseguia expulsar demônios? Eu acho que Davi foi o primeiro homem na Bíblia relatado que conseguiu expulsar demônios da vida de alguém. E o Davi não expulsou demônio colocando a mão na cabeça. Davi não era um apóstolo. Davi era um adolescente, Davi era um jovem de 16 anos, com uma harpa na mão, mas com muita paixão por Jesus. Diga glória a Deus. O que fazia Davi ter essa unção? O que fazia Davi ser esse homem segundo o coração de Deus? Davi amava orar, Davi amava cantar louvores, Davi amava estar ali buscando e adorando ao Senhor seu Deus. Então, de tanto Davi passar noites que ele orava, o Salmo 119, você já leu o Salmo 119? Alguém já leu o Salmo 119? Já? É um salmo bem pequenininho, tem umas 4, 5 páginas, só um salmo só. É o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Davi escreveu aquele salmo ali, numa das suas noites de adoração a Deus. Diga glória a Deus. Aliás, Davi escreveu 73 salmos, foram escritos por Davi. E esses salmos, tudo era sua paixão, era seu amor, ele era apaixonado por Deus. Então, primeira coisa, você quer ser uma pessoa que só de você cantar já vai mandar o mal embora? Você quer ser uma pessoa, queridos, que você vai ter, sabe assim, uma confirmação de Deus na sua vida? Você vai ser uma pessoa diferente. Seja uma pessoa que vai valorizar mais a vida de oração, o louvor. Seja uma pessoa que todo dia você vai se comprometer
a cantar um louvor de manhã, acorda de manhã e já começa a louvar, e tira um momento de noite para você cantar um louvor, e seja aquela pessoa apaixonada pela sua vida de oração, porque quanto mais você orar, mais cheio de Deus você vai ser. Amém, meus irmãos? Aonde Davi pisava, ele fazia diferença, porque ele era aquele homem cheio de Deus. E assim nós, se a gente ora pouco, nós estamos com menos, mas se a gente está orando mais, nós estamos com mais de Deus na nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 37. Capítulo 17, versículo 37, diz assim: e Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Diga glória a Deus. Aqui nós aprendemos, gente, o segundo ponto que fazia Davi ele ser um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos resumir em uma palavra. A palavra é gratidão. Repita com o pastor, diga gratidão. Por que gratidão, gente? O Davi, ele foi um homem que ele recebeu muitas bênçãos, bens materiais, vitória, se tornou rei. O Davi foi um homem que recebeu milhares de livramentos: o leão, o urso, o gigante, os filisteus, o rei Saul, o próprio filho dele. Mas a Bíblia fala que tudo que Davi acontecia na vida dele, tudo que Davi via ali, as situações, ele não dizia assim, ó, foi a minha força, foi o meu suor. Davi não dizia assim, ó, graças ao meu exército. Davi não dizia assim, ó, graças ao meu dinheiro. Davi dizia graças. Vamos lá, gente, todo mundo. Davi dizia graças. Aleluia. Davi era grato a Deus. Diga glória a Deus. Quando Davi, mesmo sendo jovem, ele ainda não tinha aquela vida abundante, Davi já era aquele homem: Senhor, eu sou grato ao Senhor, mesmo que eu não tenha a melhor roupa, mesmo que eu não tenha a melhor casa, mas eu sou grato ao Senhor. Quando ele se tornou rei, quando ele se tornou um homem bilionário, eu não sei se você sabe, Davi deu uma oferta, e a Bíblia mostrou a oferta que ele deu, 1 Crônicas 29, Davi deu uma oferta de mais de 3 bilhões de reais, está escrito na Bíblia lá, não sei quantos talentos de ouro, não sei quantos talentos de prata, mas foi uma oferta tremenda. Davi olhava para aquele dinheiro e falava assim: Senhor, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, a minha família foi o Senhor que me deu, a roupa que eu estou vestindo, a casa, eu sou totalmente grato ao Senhor. Diga glória a Deus. O segundo passo para a gente ter um coração segundo o coração de Deus, é nós agradecermos pelas pequenas coisas, agradecer pelo prato de comida, agradecer por estar respirando, agradecer por ter um lugar para morar, agradecer pelo dia a dia, as maravilhas de Deus, e aprender também a agradecer pelas grandes coisas. Senhor, esse carro que eu tenho, ou a bicicleta, ou esse livramento que eu estava no hospital, quase morri, o Senhor me livrou, eu sou grato ao Senhor. Diga glória a Deus, seja grato. Vamos aqui para o terceiro, 1 Samuel, capítulo 23, 1 Samuel, capítulo 23, quem está nos acompanhando pela internet, deixa seu pedido para a gente orar por vocês, que Deus te abençoe. Versículo 2, aliás, vamos ler o 1, versículo 1 e 2, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1 e 2. Então disseram a Davi:
eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou ao Senhor, perguntando: devo ir atacar estes filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Diga glória a Deus. Gente, esse terceiro ponto, ele é um ponto crucial e muito forte. Eu queria que você entendesse o que aconteceu aqui. Por que Davi, ele era um homem que conseguia vencer tantas batalhas, gente? Por que Davi conseguia vencer sozinho ali, ele e Deus, um gigante de mais de 2 metros? Por que Davi teve capacidade de enfrentar um leão? Leão, se eu não me engano, eu não sei agora. Esse dia eu estava assistindo um documentário, eu estava ouvindo falar sobre quantos quilos um leão tem, a altura do leão, o peso do leão. Rapaz, Davi enfrentou leão, enfrentou urso, enfrentou os filisteus. Como que um rapaz, ele tinha tanta coragem? Aqui nessa batalha mesmo, os homens de Davi estavam com medo. Davi não tinha exército para enfrentar os filisteus. Davi não tinha capacidade humanas para ir naquela batalha. E se ele não tinha capacidade humana, por que ele estava querendo ir lutar numa guerra que o inimigo era maior do que ele? E aqui a gente aprende por que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não se apoiava na sua capacidade. Davi não se apoiava na sua sabedoria. Davi não se apoiava no número de homens que ele tinha. Davi não se apoiava nas estratégias. Ele não era nenhum lutador profissional. O dia que ele foi lutar com o gigante, nem espada ele levou. Como que o homem vai lutar e nem espada o homem leva? Ele não se apoiava nas capacidades dele. Ele se apoiava: eu vou lá e Deus é que vai fazer. Diga glória a Deus. Isso é um segredo profundo espiritual, gente. Nós temos o costume da gente ficar projetando: vai ser do jeito que eu posso, vai ser até onde que eu posso, vai ser assim. Levanta a sua mão direita, vai. Quem está em casa aí, levanta a mão direita, quem está em casa. E fala assim com o pastor: diga: meu Deus, diga, ele vai me surpreender. Glorifica com as palmas o nome do Senhor. Deus vai surpreender, vai além da sua capacidade. Diga glória a Deus. Às vezes você está pensando: as vendas esse mês vai ser assim. Não vai ser assim coisa nenhuma, vai ter muito mais prosperidade. Às vezes você está pensando: rapaz, a gente vai fazer isso. Meu filho, tudo bem, você está certo em projetar, mas Deus surpreende. Diga glória a Deus. Comece a ser como Davi, comece a ter esse coração segundo o coração de Deus. Senhor, entra na minha batalha. Senhor, entra na minha luta. Senhor, eu não tenho condições de resolver isso, eu não tenho capacidade, eu não sei como fazer isso, mas o Senhor é o meu Deus. É o Senhor que até aqui tem cuidado de mim. Diga glória a Deus. É o Senhor que até aqui tem me dado vitória. É o Senhor que tem me abençoado. Então me ajuda. Era assim que Davi, gente, ele não tinha homem suficiente, mas ele falava: Deus vai comigo, pronto, está resolvido. Esse é o terceiro segredo da gente ter um coração segundo o coração de quem? Vamos para o quarto ponto, capítulo 24, 1 Samuel, capítulo 24, no versículo de número 5. Isso daqui é muito forte, meu Deus. Capítulo 24, versículos 5 e 6. Quarto ponto para a gente ter o coração segundo o coração de Deus. Mas, depois Davi ficou com dor no coração, por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois
é o ungido do Senhor. Diga glória a Deus. Um dos pontos mais importantes, gente, presta atenção no que o pastor vai falar. Aqui está o segredo. Como que Davi não se perdeu em meio à glória? Que tem muita gente que quando cresce se afasta de Deus, se desvia. Como que Davi não se desviou no meio de tantas lutas? Como que o Davi ele não se perdia na sua vida com Deus, gente? Quando Davi ele está diante do seu inimigo Saul queria tirar a vida dele todos os dias. Quando Davi tem a oportunidade de tirar a vida do perseguidor, daquele que queria tirar a própria vida dele, a Bíblia diz que ele não fez aquilo que era coerente, ele não fez aquilo que era certo humanamente falando, ele não fez o que os homens dele estavam incentivando ele. Ó, a pessoa que quer tirar a tua vida está aí, ó, você pode tirar a vida dele agora. A Bíblia fala que ele lembrou de quem? Ele lembrou de quem, gente? Ele lembrou de Deus. Ele falou: Deus o livre. Como que eu vou tirar a vida desse homem, mesmo que ele queira me matar? Se ele é o ungido do Senhor, se Deus ungiu ele. Ou seja, Davi, ele não desobedecia a Bíblia, do jeito que estava na palavra, gente. Davi ele cuidava para não errar um versículo da Bíblia. Diga glória a Deus. E aqui, gente, a gente vê que para a gente ser uma pessoa segundo o coração de Deus, nós temos que ter esse temor, da gente conhecer a Bíblia, da gente entender que esse livro aqui, ó, esse livro aqui, tem muita gente que não valoriza, tem muita gente que deixa lá de enfeite na sua casa. Mas por que Deus era tão presente na vida de Davi? Davi não só conhecia a Bíblia, mas Davi era um homem que tinha todo o respeito. Eu não vou errar, porque isso não vai agradar a Deus. Eu sei que isso não vai agradar a Deus. E dessa forma, gente, Davi ele não se perdia, ele continuava colocando Deus em primeiro lugar na vida dele. Se você quer ter esse coração, segundo o coração de Deus, você precisa conhecer essa palavra, diariamente, meditar nela, como está escrito em Josué, medita de dia e de noite, como está escrito lá no Salmo 1, bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite. Orar, você tem que ler ela dia e noite, e quando você estiver diante das emoções alteradas, você está lá com raiva, mas a palavra diz, ó, perdoa, a palavra diz, não peca, não tem ninguém vendo, mas você fala, eu é que não vou pecar contra o meu Deus, porque eu sei que isso é errado. Diga glória a Deus. Você está ali se mantendo nos pés do Senhor, você está colocando o teu Deus acima de tudo, queridos. Igual José, a mulher quis se deitar com José, não tinha ninguém na casa, sabe o que o José fez? Eu é que não vou pecar contra Deus, estou fora, fugiu da mulher. Ou seja, pessoas que a palavra de Deus tinha peso na vida deles, eles obedeciam a palavra. E para a gente ir para o nosso quinto passo, vai no capítulo 30, versículo de número 6, capítulo 30, de primeiro livro de Samuel, capítulo 6, vocês que estão em casa, que Deus abençoe vocês, deixa seu pedido, sua curtida, te inscreva no canal, compartilhe essa live, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, diz assim, Davi ficou muito angustiado. Davi ficou o que, gente? Olha o Davi angustiado, o homem valente angustiado, ó. Pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque,
traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Diga glória a Deus. A quinta coisa que nós vemos aqui, gente, na vida de Davi, é que Davi, ele viveu um dia muito ruim. Você já viveu dias ruins na sua vida? Quem de nós nunca passou dias que a gente chorou? Davi aqui, gente, eu li só esses versículos, mas se você ler, ele chorou até não ter mais força para chorar. As esposas dele foram levadas cativa, as famílias foram levadas cativas, deu tudo errado, e para piorar, as pessoas ainda queriam descontar em Davi a raiva. Davi não tinha pão de fugir. E a Bíblia diz que Davi, com aquela tristeza, lágrimas, perdeu a família dele, e agora os homens querem matar ele, e o Davi angustiado, e o Davi ali numa situação muito difícil. Mas Davi, gente, ele sabia que ele podia contar com alguém, e o Davi, ele era aquela pessoa: pai, eu não solto o Senhor por nada. Diga glória a Deus. Davi era aquela pessoa que falava assim: Deus Pai, o Senhor nunca me abandonou, não é hoje que o Senhor vai me deixar. Deus Pai, o Senhor já me livrou de coisas piores, o Senhor vai me salvar hoje. Então, no dia de maior angústia, no dia de perca, no dia de trevas, no dia de dificuldade, Davi, ele se agarra com Deus, e Deus dá força para Davi, Deus levanta Davi, e Deus faz Davi vencer aquela dificuldade. Diga glória a Deus. O quinto passo é, para você ter um coração segundo o coração de Deus, para você ser uma pessoa que vai ter Deus em todos os momentos da sua vida, é você aprender nos dias de mais dores, no dia de mais dificuldade, você lembrar que tem alguém lá no céu que está olhando para você, você lembrar que tem alguém que nunca deixa você lembrar que tem alguém que te ama tanto, e que deixou uma promessa para você. Salmo 91:15, na sua angústia eu estarei com você. Diga glória a Deus. Deus deixou uma promessa para você lá no Salmo 37, Deus não deixa o justo desamparado. Malaquias capítulo 3, está escrito lá: haverá diferença entre aqueles que servem a quem, gente? Então se apega ao Senhor, que essa angústia vai passar. Se apega ao Senhor, que essa tempestade vai passar. Salmo 30, o choro pode vir pela noite, mas a alegria já está chegando pela manhã. Diga: eu recebo. Então esse foi um resumo, as cinco coisas, para nós termos o coração segundo o coração de Deus, que eram as 5 atitudes de Davi. Primeiro que nós lemos, ele era apaixonado pela oração e pela adoração, ele louvava, ele orava, ele buscava muito a Deus. Segundo, Davi era grato pelas pequenas coisas, e Davi era grato pelas grandes coisas. Todo dia ele agradecia por tudo que Deus fazia. Terceiro, Davi não se apoiava na força do seu braço, Davi acreditava que em cada batalha, quem ia estar junto com ele? Deus ia estar junto com ele. Quarta coisa que nós falamos, o temor de Davi: eu não vou desobedecer um versículo da Bíblia, eu não vou quebrar o que está escrito na palavra, eu vou obedecer. E a quinta coisa, nos dias mais tristes, Davi se agarrava com toda a força em Deus, e assim Deus cuidava dele. Amém, queridos? Pratica isso, você vai ver muito mais de Deus na sua vida.